Fala, pessoal. Tudo bom? Vamos lá, nosso momento aqui de conversa, de troca de experiência, de informações. A minha hora de almoço aqui no meu, em tese, intervalo, né? Tomando meu cafezinho pós-almoço. Galera, olha só, tô passando aqui pra gente conversar dois assuntos, na verdade, dois assuntos. O primeiro deles é justamente a decisão da sexta turma do STJ. Eu até tô olhando aqui, deixa eu ver como é que eu viro aqui, né, questão STJ, trancação penal de furto, de stick, de R$4, situação absurda. O que essa decisão levou em conta, pessoal? Levou em conta, inclusive, e especialmente, né, se tratou da figura do delegado de polícia, né, tratando ele como o primeiro garantidor de direitos, né, e garantidor e, na verdade, ator jurídico, né, carreira jurídica, fazendo parte de carreira jurídica, que pode analisar algumas questões e aplicar o princípio da insignificância para que não chegue, né? Pensem, imaginem, eu instauro aqui um inquérito policial. Sejam bem-vindos, pessoal. Eliéder, boa tarde. Ana Paula, a Paula. Tudo bom, pessoal? Imaginem, eu instauro um inquérito policial aqui por alguém que furtou um pedaço de stick de R$4. Então, eu movimento toda a máquina aqui da delegacia, né? Entro no SPJ, no Sistema de Polícia Judiciária. O escrivão aqui, o inspetor, todo mundo fica trabalhando em cima dessa situação. Isso é encaminhado para o judiciário, aí chega lá no Ministério Público, toda a máquina do Ministério Público trabalha. Ô, Elisandra, olá, como é que é? Mágio Luizinho, opa, seja bem-vindo. Aí toda a dinâmica lá, toda a máquina do Ministério Público é acionada, é confeccionada uma denúncia, né? Que você sabe que a ação penal, né, é instrumentalizada por meio da denúncia, né, a peça acusatória. E aí um juiz recebe essa denúncia, é formado, doutor Joebert, seja bem-vindo, é formado... ou seja, inicia um processo penal para se apurar um furto de um pedaço de stick ali, de carne, de R$4. É brincadeira. Então, eu trago aí essa decisão, na verdade, essa conversa dos ministros lá, onde se traz, né, a importância e por óbvio a possibilidade, né, o colega Henrique Hoffmann já tinha até escrito em 2015... a análise por parte do delegado de polícia do princípio da insignificância, né? Então, assim, pessoal, com todo respeito, aqui chegando uma situação dessas, eu não vou instaurar inquérito policial. Não vou instaurar inquérito policial e vou arquivar a ocorrência com base no princípio da insignificância. Ah, mas como é que o senhor... Olha, se alguém reclamar, se chegar alguma informação, por exemplo, no Ministério Público, e o Ministério Público entender, né, que é caso de instauração, eu vou fundamentar minha decisão, e a partir daí vai se criar uma celeuma, né? Se instaura, se eu preciso instaurar realmente ou não, mas determinadas situações, e claro, pessoal, nesse caso não caberia, né, um furto simples, poderia até ter uma justificativa aí de furto famélico, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente isso, né? Como há situações aí no Brasil que são curiosas, né? Que são curiosas. Mas, galera, vamos lá. Eu vim aqui conversar com vocês sobre outro assunto. Eu queria hoje eu vou ouvir dois investigados num inquérito policial, e eu vou utilizar para o interrogatório, né, desses dois indivíduos o audiovisual para registrar esses inquéritos, né? E aí eu trago para vocês uma situação que eu
que eu vivi, né, como delegado de polícia lá nos idos de 2009, uma investigação muito complexa, onde em determinado período da investigação, já em estado avançado, eu acabei ouvindo um investigado, né, e na época utilizei uma câmera para gravar a oitiva dele, o interrogatório dele. E eu nunca vou esquecer que na saída da oitiva, eu saí da sala uma hora para tomar café e o advogado também saiu. E aí começamos a conversar, ele disse, doutor, eu estou aqui na verdade só acompanhando a pedido do colega tal, se ele fosse o meu cliente realmente, se eu tivesse autonomia, eu não ia deixar o senhor fazer essa oitiva filmada, porque imagina, filmar o depoimento, vai expor a imagem do meu cliente, eu fiquei assim, como assim, né? E confesso para vocês que na época eu não recordava do dispositivo legal que autoriza isso, né? Que se vocês procurarem no Código de Processo Penal é o artigo 405, parágrafos 1º e 2º, tá? Artigo 405, parágrafos 1º e 2º. E o que esses artigos e esses parágrafos, o que esse artigo e esses parágrafos falam? Eu vou ler rápido para vocês. Parágrafo 1º do artigo 405. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter a maior fidelidade das informações. E o parágrafo 2º do 405 diz o seguinte: no caso de registro por meio audiovisual, o que é o meio audiovisual, pessoal? É filmar a oitiva, filmar o interrogatório, a oitiva da testemunha ou da vítima. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Ok? Isso eu estou falando do processo. Aqui, na fase pré-processual, o que eu vou fazer daqui a pouco, às 2 horas da tarde? Eu vou gravar, eu vou filmar o depoimento, início até o fim, e eu vou juntar, eu vou fazer o download, por óbvio, dessa filmagem, vou juntar num CD, por quê? Por que no CD, pessoal? Que coisa arcaica. Não, é que no sistema eu não consigo encaminhar do meu sistema pro EPROC, porque é muito pesado. Então, eu vou gravar num CD e vou encaminhar esse CD pro fórum, tá? Eu não vou precisar transcrever? Não, eu não preciso transcrever. A Fernanda aí, seja bem-vindo, o Maurílio, Regiane, a Adrili, a Rades Leal, show de bola, pessoal. Então, atentem para isso. Em Santa Catarina, todos os flagrantes, as autuações em flagrante delito são feitas por filmagem, não tem mais nada escrito. E aí eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou abrir o meu documento aqui, deixa eu ampliar aqui, pessoal, só um pouquinho. Então aqui, por exemplo, um termo de interrogatório, né? Aqui, documento normal, termo de interrogatório. Eu faço a identificação aqui, qual é o inquérito policial, qual a ocorrência, e eu registro, realizou-se a inquirição pelo sistema de audiovisual, forma pela qual foi gravada em CD, juntado ao inquérito, sem necessidade de transcrição, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 405 do CPP. Ficam cientes os participantes que a finalidade da gravação é única e exclusivamente para a instrução do inquérito, sendo expressamente vedada a utilização ou divulgação por qualquer meio, sob as penas da lei, ressalvado o disposto no artigo 20 do Código Civil. E aí as observações, ou seja, pessoal, vai otimizar muito mais o interrogatório. Por óbvio que vocês sabem, né? Se o investigado quiser se manifestar. Porque eu vou cientificar ele do direito constitucional, né? De ficar em silêncio. Então, se ele não quiser falar nada, ele não faz. E agora, pessoal, eu não consigo no perguntas ele me dizendo que não quer falar. Porque se eu continuar, se ele me informar, olha, eu não quero declarar nada nesse momento, eu quero ficar em silêncio, tá tudo bem. No passado, antes da nova lei de abuso de autoridade, eu consignava perguntas, mesmo ele não querendo falar. Eu consignava perguntas e colocava ali no termo. Agora eu não posso mais fazer isso.
porque isso acaba, eu incorreria no crime de abuso de autoridade. Claro, né, pessoal, se houver lá o dolo específico, né, lá do artigo 1º, se não me falha a memória, perdão, eu tô sem a lei aqui em mãos. Tá ok? Então, e por que fazer dessa forma? Pessoal, é muito mais quente, é muito mais fidedigno um juiz assistir a um depoimento do que simplesmente ler. Eu sempre digo que o que está aqui no papel é frio, né? Ele não tem vida. E um depoimento gravado em áudio e vídeo, o juiz consegue analisar as reações do rosto, né? As reações faciais de quem está sendo ouvido, e isso com certeza serve para tirar algumas conclusões, tá ok? A Lisiane perguntou o que seria consignar. É consignar, né? Não tem o U nem o I, tá, Lisiane? É consignar perguntas. Seria o seguinte, eu tô te investigando por algum determinado crime, tu diz, olha, eu não quero falar nada, e eu digo, bom, já que tu não quer falar nada, eu vou te fazer algumas perguntas. Você estava onde no dia do crime? E aí tu diz, olha, não vou falar nada. E eu consigno. Questionada, perguntada sobre qual o local que se encontrava no dia do crime, nada respondeu. E assim sucessivamente, tá? Hoje eu não faço mais isso em razão da nova lei de abuso de autoridade. Até se alguém tiver aí, eu lembrar do artigo, eu confesso para vocês, eu nem tô com a lei aqui, deixa eu ver. Não, eu não tô com ela aqui em mãos, meu livro, para falar para vocês, mas tá lá na lei, tá? Ok, pessoal? Pegaram isso? Então eu passo aqui hoje para o nosso bate-papo. Sempre que possível eu vou passar. Que bom, Lisiane, que bom. Sempre que possível eu vou passar aqui para trocar alguma ideia com vocês. E hoje eu queria trazer isso, né? Mas agora mais uma manifestação, né, dos ministros do STJ a respeito da importância, né, do delegado de polícia por ser o primeiro garantidor dos direitos. Né? Lembrem que o inquérito policial, a investigação policial, vamos lá, pessoal, isso é importante, tá? Gravem isso. O inquérito policial é um instrumento da investigação policial, ou seja, é um instrumento da fase pré-processual. E o inquérito policial moderno, ele serve para quê? Ele serve justamente para filtrar algumas situações que chegam ao conhecimento, né, da autoridade policial, e essa fase serve como um filtro, porque determinados fatos não precisam nem ir até o conhecimento do Ministério Público. Então já é um filtro, porque, vamos lá, inquérito policial, investigação policial não é acusação. Não é acusação. Esse é um momento de busca pela verdade real. Tá? E não no sentido pejorativo, como muitos falam, essa verdade real dá para fazer o que se quiser, porque nunca vai se chegar à verdade real. Pessoal, talvez não se chegue mesmo 100% do que realmente aconteceu. Mas eu tenho que trabalhar para tentar chegar ao 100%. Eu como autoridade policial, né, como delegado de polícia junto com toda a minha equipe. Não existe outra forma. A única forma de eu ter um registro do que realmente aconteceu e saber, olha, foi isso que aconteceu, porque é filmado. Filmado. Então vejam a importância de uma filmagem. Né? Se eu colher um depoimento de um investigado dentro do inquérito policial, e esse investigado foi, e isso gravado, pessoal, e esse investigado foi cientificado que ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e que ele tem o direito de estar acompanhado de um advogado, e ele diz, eu quero falar e eu não quero advogado, eu vou falar aqui sozinho. Isso está filmado desde o início, tá? Não tem edição de vídeo. E ele acaba confessando, dando detalhes. E aí a autoridade policial conclui a investigação, conclui o instrumento dessa investigação, ou seja, o inquérito. Perdão, pessoal. Ligação aqui, daí pausa, né? Ele conclui a investigação policial por meio de um relatório no instrumento dessa investigação, que é o inquérito policial, pelo indiciamento do fulano de tal, porque ele coletou, ele conseguiu angariar vários indícios, né?
alguns gostam de falar, um feixe de indícios que direciona a uma pessoa, né? E eu preciso fundamentar, vocês sabem disso, está lá na Lei 12.830, que todo indiciamento que é ato privativo da autoridade policial deve ser fundamentado, né? E aí lá no processo penal, esse indiciado, agora indiciado, ele constitui um advogado e no seu interrogatório, ou durante ou antes do seu interrogatório, ele diz que foi torturado na delegacia de polícia, ou que ele foi forçado a falar a respeito do crime, confessar, blá, blá, blá. Pô, essa filmagem vai em tese, né, pessoal? Eu sempre falo em tese, porque eu não estou trabalhando com caso prático, mas se ficar muito bem demonstrado que o vídeo não foi editado, que o vídeo teve um início e um final, né, sem corte algum, pô, essa fala, essa alegação defensiva dele, tentando desconstruir aquele ato, né, aquele ato de interrogatório na fase pré-processual, e bem como desconstruir todo o trabalho realizado pré-processualmente, ele vai ficar um pouco mais fraco, né? E aí cabe, por óbvio, ali o Ministério Público, que é parte no processo penal, e vejo que a autoridade policial não é parte. Gravem isso, a autoridade policial não é parte. Não existe parte dentro do inquérito policial. Existem sujeitos de direitos, né, e personagens, testemunhas, vítimas, suspeito, investigado ou indiciado, né? E tem um quarto, que até eu falei, acho que na penúltima aula lá para os meus alunos da faculdade, CETREM, Faculdade de Direito, tem um quarto indivíduo. Alguém sabe, pessoal? Durante a fase pré-processual, ou seja, durante o inquérito policial, eu posso nominar de 4 formas quem está sendo investigado, né, por algum crime. Quais são eles? Suspeito, investigado e indiciado. Tem mais um. Alguém sabe? Vejam, não é acusado, pessoal, porque o acusado é só depois do recebimento da denúncia, ok? Não é réu. Réu é só lá no processo penal. Não é executado, não é condenado. Alguém sabe qual o outro termo? Não? Vamos lá, anotem aí, eu vou escrever aqui, pessoal, Olha aí, pessoal. Conduzido é a quarta terminologia, a quarta forma de eu nominar quem está sendo investigado por algum fato considerado, em tese, criminoso, por alguma infração penal. Mas como assim conduzido? Nos casos de prisão em flagrante. Então, quando apresenta um determinado indivíduo numa delegacia de polícia para análise jurídica daquela situação, né, que é de cognição, o que, pessoal? Vertical, horizontal, né, o delegado de polícia precisa decidir em muito pouco tempo. Não tem tempo de ficar estudando, lendo, blá, blá, blá. Eu preciso decidir, com base no que é me apresentado, na situação fática, né? Analisar lá os artigos 301, 302, 313 e 304 do Código de Processo Penal, se eu autuo ou não em flagrante um determinado indivíduo. E esse indivíduo apresentado em flagrante, ele é chamado de conduzido. Então eu refiro, né, ao indivíduo que está sendo preso em flagrante. Eu posso colocar também autuado, mas o conduzido, né? Então eu autuo em flagrante fulano de tal, que está na condição de conduzido, né? Ele está sendo conduzido por policiais ou por pessoas comuns, né? Comuns no sentido de não serem policiais. E vocês lembram, né, da diferença, né? O policial tem o dever de autuar em flagrante alguém que está cometendo, né, ali naquelas situações do 302, né? E já um indivíduo normal, uma pessoa comum, ela pode autuar em flagrante. Gravem isso, que isso também é questão de concurso, tá bom? Galera, 20 minutos, falei bastante, mas espero que vocês tenham gostado aí da temática hoje, tá? Que é muito importante, e eu acredito, como delegado de polícia, que essa forma de tomada de registro de depoimentos, interrogatórios, ou seja, dos atos produzidos
durante a investigação policial serão sim, todos registrados de forma audiovisual, justamente, inclusive, para trazer o que é o que todo mundo busca, né? Uma transparência, uma integridade no trabalho realizado pela polícia. Que nunca esqueçam, é o órgão mais fiscalizado de todos, pessoal. Nós somos fiscalizados pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela OAB, pela imprensa e pela sociedade. Tá bom? Galera, até a próxima conversa. Fiquem com Deus. Um abraço e bons estudos.